Olá, eu sou Joana Cimieli, psicóloga e coach de relacionamento familiar, e você está assistindo a um canal feito com todo carinho para ajudar a promover crescimento nas suas relações familiares. Eu queria te convidar a seguir esse canal e a se inscrever no sininho e a clicar no sininho que tem aqui embaixo para você receber todas as notificações se a proposta desse canal for algo que combine com você. Se você ainda não me conhece, eu trabalho há 11 anos atendendo crianças, orientando pais e ajudando as famílias a transformarem a sua comunicação dentro de casa. Hoje eu vou falar para vocês sobre o luto na infância. Essa é uma questão que traz muita angústia para pessoas que estão vivendo processos de luto, especialmente quando é luto de algum genitor, né? Uma pessoa muito importante para a criança. Bom, esse assunto é muito longo, mas porque em cada fase de desenvolvimento a criança vive o luto de uma forma diferente, mas eu vou tentar fazer um apanhado geral de uma forma breve para o vídeo não ficar muito longo. E se você ficar com alguma dúvida, ainda tiver alguma questão, você pode me mandar por e-mail e a gente conversa, tá bom? Então, a gente fica muito na dúvida quando a gente vive algum processo de luto, se a gente conta ou não conta pra criança, ou como que a gente conta, e do que a criança vai fazer parte, de como que ela vai fazer parte. E às vezes a gente conta pra criança e parece que ela tá negando e não quer acreditar naquilo, e a gente fica tentando convencê-la de todas as formas, né? Então a primeira coisa que a gente precisa pensar é, sim, a criança precisa saber o que está acontecendo na vida dela, né? A gente não vai esconder, a gente não vai omitir, mas a gente precisa considerar que existe um processo por ela ser vivido, né? A criança ela não consegue compreender a morte da mesma forma que a gente consegue compreender. A criança só vai consolidar o conceito de morte da jeito que a gente tem na nossa concepção lá na pré-adolescência e adolescência. Até lá tem alguns aspectos do conceito de morte que a criança não consegue entender. Ela vê a morte como a morte de desenho animado, né? Que é aquele gatinho que foi atropelado, ficou com o corpo todo amassado, daqui a pouco ele sopra o polegar, a barriga infla e ele levanta e ele tá vivo de novo, né? A criança não tem essa concepção de que morreu, acabou. Então a gente acaba muitas vezes querendo repetir a história para a criança para que ela entenda que morreu e acabou. Não, a gente precisa considerar esse processo de desenvolvimento cognitivo da criança e do que ela está compreendendo da morte, né? E para isso a gente precisa escutar as crianças. Então, por exemplo, vamos supor que ela tem uma pessoa da família que está doente, internalizada no hospital e que a gente já sabe que é uma doença terminal e que vai acabar na morte em pouco tempo dessa pessoa. Então a gente começa contando para a criança a coisa como ela tá, né? Filho, filha, fulaninho tá com um dodói, tá internado no hospital. Lógico que a linguagem vai ser de acordo, tá, com a faixa etária da sua criança. Tá internado no hospital. Se a criança tiver autorização para ir visitar, você pergunta para ela, você gostaria de ver essa pessoa? Ela tá internalizada. Se a criança quiser ir e ela puder, aí você vai contar como a pessoa tá, porque às vezes uma pessoa que tá com uma doença terminal, ela tá desfigurada, muito diferente do que a criança viu da última vez, né? Então às vezes tá muito magrinha, às vezes tá muito inchada, a gente precisa dizer isso pra criança também, tá? Aí a gente vai, leva a criança no hospital, pergunta pra criança o que ela viu, o que ela percebeu, como que ela se sentiu, e vai construindo essa ideia da morte junto com a criança ao longo do processo dela, né? E a gente valida sempre o que a criança está dizendo, né? Se a criança disser, por exemplo, eu vi, mas o médico tá lá para curar o dodói dela, a gente não vai dizer, não vai curar não, ela vai morrer. Não, a gente não vai dizer isso, tá? A gente vai dizer, o médico tá tentando curar o dodói dela e parece que o dodói tá muito grande, né, filha? E aí a gente vai dando a possibilidade dessa criança ir pegando o que é possível dela pegar da questão do adoecimento e vai ajudando ela a acompanhar esse processo, né, ao longo, até o momento que a pessoa morre, né? No momento que a pessoa morreu, a gente vai dizer, filha, daí a gente vai chamar de novo, filho ou filha. Então a pessoa, né, que estava internada vai dizer o nome, né, da pessoa. O médico não conseguiu curar o dodói dela. Aí ela vai ficar bem triste,
e você pergunta pra ela o que você acha que aconteceu. A criança vai responder, ela vai ter uma ideia do que aconteceu. Ela pode dizer, eu acho que, sei lá, agora ele precisou ir lá pro céu curar o Dodói, agora ele virou uma estrelinha. Ele vai ter algum conceito de coisas que ele já ouviu ou de alguma coisa que ele vai inventar na hora pra falar. E a gente vai validar isso. E ao longo desse desenvolvimento dessa criança, ela vai várias vezes retomar essa relação com essa pessoa que faleceu. Porque à medida que ela for compreendendo a morte, ela vai poder ir dando um novo significado para essa perda que ela viveu anterior. E a gente precisa ir sempre validando isso, tá? Daí talvez chegue um dia que essa criança diga, eu acho que essa pessoa não vai mais voltar. Aí a gente vai dizer, eu acho que ela não vai mais voltar. Bom, eu tentei aqui fazer um relato breve. É lógico que para eu explicar com detalhes, né, depende de cada faixa etária do desenvolvimento, mas em qualquer faixa etária do desenvolvimento a gente precisa trazer a criança para perto da realidade que ela está vivendo, né? A gente precisa perguntar o que ela quer ver dessa realidade. Dependendo da idade você pode perguntar se ela quer ir no velório, se ela quer ir no enterro, né? Lógico que ela não vai ficar lá todo o tempo, mas se ela quer ir lá olhar, sim, a gente pode oferecer isso. Lógico que tudo depende, né? Se for uma pessoa que morreu num acidente trágico, que ficou desfigurada, ou que o caixão vai estar fechado, essas coisas não faz sentido a criança ver, porque ela não vai conseguir materializar, né, essa morte. Mas se for uma pessoa que morreu, que tá bem, que sim é possível ir lá e ver a pessoa no caixão, tudo bem, a criança pode ir se ela quiser ir, tá? E pode ter crianças que queiram ir, chegam lá e não queiram entrar, e tá tudo bem também. A criança pode escolher o que ela quer viver dessa parte. A gente precisa naturalizar um pouco a nossa relação com a morte. A gente aqui no Ocidente tem uma dificuldade muito grande em viver os processos de luto, mas a morte vai acontecer em todas as famílias, né? Todo mundo vai viver isso em algum momento da vida, porque isso é natural, isso é humano. Então a gente também precisa apaziguar a nossa relação com a morte pra gente conseguir ajudar essa criança a elaborar os lutos dela. As crianças elaboram os lutos à medida que os adultos elaboram também, né? As pessoas com quem ela tá apegada, as pessoas que são importantes pra ela. Bom, eu espero que esse assunto eu tenha conseguido clarear alguma coisinha pra vocês, né? Por menor que seja, pra começar a pensar numa possibilidade diferente de relação com a morte, de comunicação da morte com a criança. Mas ele é extenso demais, então se você ficou com dúvida, se tem outra coisa que você gostaria de saber e eu não falei, me manda um e-mail, a gente vai conversando. Se você acha que tem alguém que pode se beneficiar desse vídeo, compartilha com essa pessoa ou convida ela para seguir o canal. E eu tô sempre por aqui para poder falar das questões de desenvolvimento, maternidade, disciplina positiva, comunicação não violenta, com vocês. Basta vocês me mandarem quais são as suas dúvidas e eu vou gravando os vídeos por aqui. Um grande abraço e até breve.